Muito bem, pessoal. Eu me chamo Zacarias, né? Conhecido como Zacarias Sucesso. Eu também sou diretor-geral, diretor de ensino, examinador, instrutor de trânsito. Também trabalho no simulador. Então, na parte de trânsito, eu tenho bastante já conhecimento, noção suficiente para que você possa aí passar na prova de primeira, né? Por isso que eu fiz esse canal, Zacarias Sucesso Show, para que você possa passar de primeira mesmo. Então, todas as informações que eu achar necessário para que você possa aí obter, eu vou estar falando. E uma das informações que eu achei interessante chamar a atenção foi a questão do examinador, né? Porque nós sabemos aí que o candidato ele não presta muita atenção nesse ponto, questão psicológica mesmo dele. E quando ele vai fazer a prova, ele se prepara, tem vezes que até consegue decorar a norma todinha, consegue decorar os percursos todos, mas como ele está vendo o examinador, ele está vendo de uma maneira maior do que ele, uma maneira que, como vilão, como alguma coisa assim, no sentido que ele vem se sentir inferior e ele não está no controle. Isso aí é muito difícil, né, ele conseguir êxito com esse comportamento, porque o examinador ele vai estar vendo a segurança no candidato. Então é bom você observar o examinador, mas não da maneira como vilão, mas como realmente um passageiro, né? E você é o condutor e ele ali é um passageiro pedindo para você algumas informações que você algumas orientações por onde você deve levar ele, nesse sentido assim. E nessa hora você vai estar fazendo da maneira correta como você aprendeu e ele pedindo. Se ele gaguejar, se ele falar alto demais ou se ele falar baixo, ele é um passageiro, ele pode fazer o que ele achar necessário ali, dependendo do comportamento dele daquele dia, né? E o mais importante disso tudo é que quando ele tiver dessa maneira, você diz aí, ele está falando muito baixo, tem hora que ele fala baixinho. Tem uns que falam um tom alterado, tem outros que ficam sorrindo, normal. Tem outros que ficam com o rosto zangado. Então esse comportamento dele é um comportamento de um passageiro que pode estar ali transmitindo para você, e se você for atrás, você pode mudar o seu comportamento. Ele está muito zangado, será que ele vai querer me reprovar? Ele está sorrindo, será que ele está querendo me ajudar mesmo? Então a gente depende muito do comportamento dele para poder se sentir seguro. E não é verdade, não é essa a visão. A visão é essa, de você ter o controle, mesmo que ele esteja com o rosto zangado, mesmo que ele esteja falando alto, mesmo que ele esteja falando baixo. Você diz assim, isso aí é uma condição adversa de passageiro. Se ele falar baixo, eu vou perguntar novamente, e aí ele vai falar mais um pouco mais alto, até eu entender. Se ele está falando e não estou entendendo, eu tenho que entender a pergunta dele, para depois eu chegar e fazer o procedimento, porque eu estou no controle, eu sou responsável. Essa é a visão, entendeu? Com certeza você vai transmitir para ele mais preparo, né? Você vai estar transmitindo para ele mesmo realmente preparo com essa visão de condição adversa. Estou falando isso porque o índice de reprovação, né, de aluno querendo contradizer o examinador, ele vai falar alguma coisa e ele não presta atenção e quer ir para frente. Aí depois ele pergunta, o examinador falou de uma maneira muito baixa, ele pensou uma coisa, ele faz aquilo que ele pensa. Depois que ele pergunta, quando ele erra, o examinador já não está mais gostando daquilo e diz, rapaz, você faz o que você acha que é melhor, porque eu já falei, eu já pedi, né, e você não cumpriu. Era para poder seguir direto e você virou para a direita, não era para fazer isso. Então erro de percurso já é eliminado. Então, como eu falei, as faltas eliminatórias. Mas o examinador é o que ele tem mais prazer de reprovar, são esses comportamentos psicológicos do aluno que não vê ele, né, não vê ele como uma pessoa ali útil. Ele fala e a pessoa chega e não dá valor, né? Não é essa a visão. Tudo que ele disser tem que dar valor. Se ele falar baixo,
Pede para ele falar alto para poder justamente e não se alterar, né? Não se alterar aí, mostrar para ele que você tem direito. Ó, eu tenho direito também, eu também sou advogado, eu também conheço advogado, meu tio é advogado. Tem essa visão aí de aluno que vem de uma formação muito maior do que o examinador aí, são várias formações, doutorado, né? E muito mais. Aí ele vem com aquela visão e dizer, subestimando ali a avaliação do examinador. E nisso não acaba dando valor, né, o trabalho dele. Mas você tem que entrar nesse seguinte pensamento. Deixar essa questão de formação de lado, né, e ir lá usar com esse controle de ouvir o que ele está pedindo, fazer da maneira correta, de acordo com a norma ainda, né? E se ele falar com o rosto zangado, não importa. Se ele falar baixo, não importa. Você tem que corrigir aquilo, perguntando. Aí sim você está lidando como se fosse uma condição adversa de passageiro. É como se você estivesse vendo aí uma saliência, né? Um quebra-mola. Você não vai lá e não reduz? E lá reduz, coloca a primeira, serra a embreagem. É como se você estivesse vendo uma aclive. Você não vai na ladeira lá, não serra a embreagem para resolver o problema, a condição adversa. É como se tivesse um micro-ônibus entrando na sua frente, você não reduziu antes. É como se fosse diante de uma rotatória, não tem que parar 30 metros antes. Então, diante de uma condição adversa de passageiro, alguém com o rosto zangado, irritado, para encarar ele e ficar tentando debater com ele? Não, eu tenho que ficar tranquilo e calmo. E ele irritado, mesmo que ele tenta te provocar, tenta te alterar, quando ele perceber esse equilíbrio mental, praticamente, meu patrão, não tem erro. Você já está aprovado 50%. 50%. E o restante dos 50% é só percurso, né? É só baliza primeiro, né? E depois percurso. Então, decora isso. 50% psicológico, né? Que é o equilíbrio mental, visão aí de que realmente está no controle da situação, resolvendo todas as condições adversas. Essa visão aí é de 50%. E os demais 50% com certeza, da baliza e percurso. Muito obrigado.